O mercado de ações acabou e você deve sair antes que o Trump comece uma recessão total. Bom, é isso que a grande mídia quer que você pense, tá? As manchetes estão dizendo que isso é um desastre. As redes sociais estão frenéticas e todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Será que eu devo vender agora antes que piore? Mas a verdade é que tem muita coisa por trás disso. Isso porque antes de entrarmos em pânico, precisamos dar um passo para trás e olhar um panorama geral. Porque toda queda do mercado tem uma causa, e o que está acontecendo agora não é uma queda aleatória. Existem 3 gatilhos principais por trás dela, e todos eles estão ligados a um homem, Donald Trump. E nesse vídeo vamos analisar os 3 maiores gatilhos por trás dessa crise, por que eles são tão importantes e como você pode fazer para se beneficiar de todo esse caos. Bom, o gatilho número 1 é a guerra comercial de Trump. Trump sempre se mostrou ser um cara de negócios, uma pessoa que sabe negociar. Ele é aquele cara patriota, que luta por empregos americanos e joga duro com outros países. Mas as guerras comerciais que ele trava pode fazer totalmente ao contrário disso e causar uma recessão. Isso porque a última vez que os Estados Unidos tentaram isso, ajudaram a criar a Grande Depressão, eliminando empregos e destruindo a economia não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Agora, pelo que tudo indica, a história pode estar se repetindo. Tudo porque o mercado tá louco. Do nada as ações estão despencando, aí elas voltam a subir. Os preços dos produtos estão subindo e se isso piorar, essa guerra entre China e os Estados Unidos não vai afetar apenas Wall Street. Exatamente, isso é mexer onde mais importa para você, a sua conta bancária. E para a gente explicar o motivo disso, a gente precisa ter uma pequena aula de história e voltar no passado em 1930. Nesse período, o governo dos Estados Unidos decidiu criar impostos, chamado tarifas sobre produtos importados, para proteger as empresas americanas da concorrência estrangeira. Esse tipo de tarifa foram chamadas de Lei Tarifária Smoot-Hawley e acabou se tornando um dos piores erros econômicos da história dos Estados Unidos. A princípio, a ideia do presidente Herbert parecia que ajudaria a economia. As empresas americanas não teriam que competir com importações baratas e mais produtos seriam fabricados nos Estados Unidos. Porém, havia um grande problema. Os outros países reagiram. Nações que costumavam negociar com os Estados Unidos começaram a aumentar suas próprias tarifas, dificultando a venda de produtos no exterior por empresas americanas. O comércio desacelerou num ritmo absolutamente cruel. As empresas entraram em colapso e milhões de pessoas perderam seus empregos. Ou seja, em vez de consertar a economia, ajudou a transformar uma recessão comum na Grande Depressão, uma das piores crises financeiras de todos os tempos. E o pior disso é que quase um século depois, o Trump trouxe de volta as tarifas da grande escala, né? Em fevereiro de 2025, o Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre as importações de energia canadense e uma tarifa de 25% sobre produtos canadenses. E em resposta disso, o Canadá impôs uma tarifa de 25% sobre as importações americanas. Então, em março, Ontário, uma província canadense, implementou uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos, afetando como Nova York, Michigan e Minnesota. Mas de fato, essas primeiras taxas em si não prejudicaram em nada o mundo e os Estados Unidos. No entanto, Trump não se conteve e, em vez de simplesmente ignorar isso, ele reagiu aumentando as tarifas sobre aço e alumínio canadense para 50%. E diferente da medida do Canadá, isso atingiu duramente a indústria manufatureira canadense, ao mesmo tempo que elevou os preços do aço para as empresas americanas, que dependem das importações. Mas depois de todo o problema, ele acabou voltando atrás dessa decisão. Mas por que a gente está contando tudo isso? Bem, é aqui que começa o verdadeiro problema. As tarifas parecem boas no papel, já que visam punir empresas estrangeiras e ao mesmo tempo, incentivar a produção de mais produtos como o Lula queria fazer aqui no Brasil. Mas na realidade, esse tipo de coisa acabam prejudicando mais as pessoas comuns do que qualquer outra pessoa em si, né? Quer um exemplo disso? Digamos que o empresário que fabrica produtos e importa da China, quando ele e sua empresa são forçados a pagar mais por materiais, elas não apenas pagam isso quietos, mas sim repassam para seus clientes. Isso acaba significando preços mais altos em produtos, seja em carros, eletrodomésticos e eletrônicos. Além disso, os alimentos ficam mais caros, porque as cadeias de suprimentos são interrompidas, ou seja, os itens essenciais do dia a dia custam mais, aumentando ainda mais quanto você gasta no mês, ou seja, temos aumento da inflação. Fora que os outros países não vão ficar apenas sentados olhando enquanto Trump aumenta as tarifas. Eles estão formando novas alianças para negociar.
sem depender dos Estados Unidos. A China, por exemplo, está liderando o movimento de aliança dos BRICS, né? Que além do Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, agora também tem Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia e Irã. E tudo isso para reduzir a dependência do comércio americano. Então isso faz com que quanto mais os Estados Unidos se isolam, mais outros países buscam negócios em outros lugares. E não só isso, como os países estão colocando tarifas nos Estados Unidos também, como a China colocando tarifas de 125% contra os Estados Unidos. E o que o Trump faz contra isso? Ele recua? Não. Ele vai lá e aumenta ainda mais as tarifas contra os países que correspondem a ela. E bem, na sua opinião, se o Trump entrar de cabeça nessa guerra comercial, pelo tudo que a história conta, isso vai custar mais mal do que bem, né, para eles. Isso porque enquanto alguns setores podem receber um impulso a curto prazo, os danos a longo prazo, como preços mais altos, laços globais mais fracos e uma economia global em desaceleração, podem superar em muito quaisquer benefícios para um único país. Mas para ser sincero com vocês e pelo nosso entendimento, que inclusive a gente já fez um vídeo contando a história de Donald Trump, a gente não acha que o Trump realmente quer essas tarifas altas, né? Tá, eu sei que parece loucura, mas Sim. se liga nisso. Trump é, em sua essência, um empresário e um negociador nato. Se você conhece a história dele, sabe que ele nasceu para isso. É por isso que a gente acredita que ele está usando essas tarifas, né, para uma tática de negociação e não como objetivo final dele. Então, se isso for verdade, o que ele realmente quer? Bem, acho que ele busca o livre comércio global, mas em termos que favoreçam os Estados Unidos. E se ele conseguir isso, pode ser muito bom para o país dele. Só que o problema é que a sua abordagem está criando uma enorme incerteza. Esses vai e volta em relação às tarifas e essa guerra comercial estão assustando o mercado de ações, porque os investidores odeiam imprevisibilidade. E o problema é que se isso se arrastar por muito tempo, pode abalar tanta confiança a ponto de empurrar a economia para uma recessão total. É o que até mesmo o próprio governo Trump admitiu que está disposto a correr esse risco agora. Agora o mercado não está apenas reagindo às tarifas, está reagindo à incerteza sobre o que vem a seguir. E quando um assunto é investimentos, a incerteza é um dos maiores assassinos da confiança. O segundo gatilho é a posição de Trump em relação à OTAN. Mês passado, Trump questionou abertamente o papel da OTAN, aliança militar que protege os países do Ocidente. Ele sugeriu que os Estados Unidos não deveriam continuar defendendo aliados a menos que eles começassem a pagar mais por sua própria proteção. Ou seja, quer que eu te defenda? Vai ter que pagar mais por isso. Só que aqui tá. Se os Estados Unidos recuarem em seus compromissos com a OTAN, isso pode criar um vácuo de poder que países como Rússia e China poderão explorar, o que é ótimo para países parceiros como o Brasil. Porém, quando um assunto é dinheiro, como a gente já falou, os mercados odeiam a incerteza. E assim que os investidores sentem que a estabilidade mundial está em risco, eles entram em pânico. Se a OTAN enfraquecer, isso poderá encorajar a Rússia a avançar ainda mais na Europa, ou até mesmo levar a novos conflitos. Mais conflitos significam maiores gastos militares, relações comerciais imprevisíveis e pico nos preços da energia. Tudo isso pode abalar o mercado de ações, mas também pode ajudar o mercado brasileiro e a gente já explica o motivo. Agora, o terceiro gatilho é o plano secreto de Trump. O mercado está se falando de uma possível teoria em que o Trump pode estar derrubando o mercado de propósito. Até parece que a gente ficou louco e gosta de teoria da conspiração, né? Mas tem algumas evidências disso e a gente já vai te mostrar agora. O Trump nunca foi fã de taxas de juros altas. Na verdade, ele até atacou o Fed por manter as taxas altas. Só que é aqui que as coisas ficam interessantes. O Fed, assim como o Bacen, é tecnicamente independente, o que significa que Trump ele não pode simplesmente dizer a eles para cortar a taxa de juros. Mas as suas decisões elas são baseadas nas condições econômicas. Ou seja, se o mercado de ações despenca em uma recessão parecer inevitável, o Fed não tem a escolha a não ser intervir e cortar a taxa de juros para evitar um colapso total. Mas por que o Trump ele quer taxas mais baixas, né? Bem, porque as taxas de juros altas desaceleram a economia. As empresas tomam menos empréstimos e a renda variável tem dificuldades, né? E fora que as pessoas param de gastar tanto. E para o Trump, que ama o crescimento e odeia qualquer coisa que faça os Estados Unidos parecerem fracos, eles são um problema. Mas se trata apenas de fazer o mercado de ações subir. É muito maior do que isso. O governo dos Estados Unidos está se afogando em 36,56 trilhões de dólares em dívidas. E quando as taxas de juros estão altas, o custo dessa dívida dispara. Pense nisso como uma fatura enorme de cartão de crédito. Por exemplo, imagine que você
deve R$36.500 e seu banco te cobra 10% de juros ao ano. Isso significa que antes mesmo de você começar a pagar a sua dívida, você está sendo cobrado em R$36.650 todos os anos só em juros. Agora imagine que seu banco vai lá e reduz do nada a taxa de juros para 3%, ou seja, em vez de pagar os R$3.650 por ano, os juros caem para R$1.095 anualmente. Isso representa uma economia de R$2.555 todos os anos. Agora você pode dar esse dinheiro para pagar a sua dívida em vez de apenas manter o pagamento de juros em dia. Bom, é exatamente isso que o Trump pode estar fazendo agora, mas só que em uma escala de trilhões de dólares. Se o Fed reduzir a taxa de juros, o governo pode refinanciar a sua dívida uma taxa mais barata, economizando bilhões, se não trilhões de dólares em pagamentos de juros. Esta não seria a primeira vez que algo assim acontece, então a gente teria dois cenários com isso. Se essa teoria for verdade, meu Deus, ele vai ser um gênio e ídolo americano. Agora, se for literalmente só uma teoria, por favor, coloca um pi aí, editor. Esse cara vai com a economia global. Mas mesmo com esses dois cenários acontecendo, você precisa se perguntar como pode se beneficiar com tudo isso. Bom, com todas essas subidas e descidas do nada, você precisa entender que isso é normal nos investimentos, principalmente na renda variável. A cada poucos anos, o mercado de ações sofre um golpe, as pessoas entram em pânico e tá lá nas manchetes, o fim está próximo. Mas a história conta uma história diferente. Cada queda no mercado foi seguida por uma recuperação. As pessoas que entram em pânico e vendem geralmente perdem dinheiro, enquanto as que mantêm a calma e investem estrategicamente geralmente saem vitoriosas. Uma dica que a gente dá é que ao invés de você surtar, você precisa se preparar e usar seu dinheiro com inteligência. Lembra que a gente falou que agora pode ser um ótimo momento para você investir aqui no Brasil? Bom, o Brasil é o maior exportador de commodities agropecuárias e agroindustriais, e é justamente nisso que o Brasil deveria focar. Enquanto o mundo passa por esses aumentos de preços, por conta de uma batalha comercial, empresas brasileiras deveriam explorar essas brechas para ganhar ainda mais dinheiro sobre esses países. Não é à toa que para 2025 o Brasil tem muito potencial de expansão nesses setores. Você pode ganhar dinheiro justamente investindo nesses tipos de empresa, ou empresas que também são focadas em commodities, como energia, petróleo e etc. Mas claro que você precisa investir de forma inteligente, e a gente segue alguns passos para isso. O primeiro passo é criar uma reserva de emergência. Se o mundo está esperando uma crise, você precisa estar preparado para isso. Então você precisa ter pelo menos 6 meses dos seus gastos, do seu salário guardado em algum investimento seguro que tenha liquidez diária. Essa vai ser sua reserva de emergência. Se você já fez isso, agora você precisa aprender a investir na baixa. Não tem nada melhor do que comprar coisas boas na promoção, É justamente isso que acontece com o mercado financeiro quando estamos em crise ou com a renda fixa alta. Muitas empresas boas ficam mais baratas e é aí que você precisa aproveitar a oportunidade. O segundo passo é manter a disciplina e pensar a longo prazo. As quedas do mercado não são aleatórias, elas seguem ciclos previsíveis e existem 3 tipos de quedas. Primeiro temos as correções, que são aquelas de 10 a 20%, e elas acontecem com frequência e fazem parte de um mercado saudável. Segundo, temos o mercado em baixa, que são aquelas quedas de 20 a 40%. Elas acontecem a cada poucos anos e duram cerca de 289 dias em média. E terceiro são os colapsos totais, que são quedas de mais de 40%. Elas são raras, mas historicamente têm sido seguidas por grandes recuperações. E o maior erro que os novos investidores cometem é deixar as emoções ditarem suas decisões. Por exemplo, quando as ações caem, o medo se instala e as pessoas vendem com prejuízo. Quando as ações sobem, a ganância toma conta de você. Então, elas compram as ações muito altas. Esse ciclo é o motivo pelo qual a maioria das pessoas perdem dinheiro com investimentos. Então, para você não perder dinheiro, a dica que a gente te dá é investir para longo prazo. Que é literalmente você comprar uma ação boa, com bons fundamentos e casar com ela, para aproveitar ainda mais o potencial desse ativo. Agora, o terceiro passo é diversificar seus investimentos. Colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento é uma receita para o desastre. A chave para sobreviver a quedas no mercado é a diversificação. Isso significa distribuir seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos. Por exemplo, no nosso portfólio, a gente tem o que? Tem ações, tem renda fixa, fundos imobiliários, ativos do exterior e também criptomoedas. E tudo isso faz a gente ter uma proteção muito grande na hora de passar por uma crise, já que se um cair, o outro ativo vai lá e segura. E outra coisa, em momentos de crise só não perde dinheiro quem tem um mental forte de ver sua carteira no vermelho. Então relaxa, confia na sua estratégia e foca no longo prazo. E caso você goste de vídeos como esse, você vai adorar esse aqui.